Ei, as Escrituras respondem. Mas será que responde essa pergunta? Que pergunta? Qual é o maior pecado? Tem tamanho? Vamos descobrir? Segundo as Escrituras, nós sabemos que existem escalas e tamanhos, sim, de pecado. Mas não vamos ficar descobrindo essas escalas, eu só quero saber qual é o maior pecado, segundo a própria pergunta, né, que nos mandaram. Eu quero ler um texto com vocês, que está descrito aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso 55. Diz assim o texto: Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe é Maria e de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: Não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres, por causa da falta de fé daquelas pessoas. Veja que interessante. Antes de falar qual é o maior pecado no nosso ponto de vista, eu vou te dizer qual é o segundo maior pecado. O segundo maior pecado das Escrituras, segundo esse próprio texto, é o pecado da desonra. É isso mesmo. Jesus, sendo o Filho do Altíssimo, o Messias, multiplicava pães e peixes, fazia milagres, ressuscitava mortos. Você viu comigo que aqui ele não pôde fazer. Não que ele não pôde pela questão do seu poder, é por causa da desonra. Não o reconheceram. Quando se desonra, quando não se reconhece uma autoridade, o poder também fica bloqueado de operar em favor dessas pessoas. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, temos aqui o segundo maior pecado, que é o da desonra, aquilo que nos traz uma falta de reconhecimento das autoridades. Mas esse aqui ainda não é o maior, esse aqui é o segundo maior. Qual é o primeiro maior pecado no nosso parecer? Veja bem, vamos ver o que as Escrituras falam a esse respeito, pelo que nós pesquisamos, estudamos em Ezequiel, no capítulo 28. Presta atenção nesse texto em 28, verso 17 de Ezequiel. O teu coração tornou-se altivo, soberbo por causa da tua impressionante formosura. E corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra e fiz de ti um espetáculo e advertência perante os reis e governantes. Se o segundo maior pecado é o da desonra, o primeiro maior pecado é o da soberba, conhecido como orgulho, altivez, como o próprio texto nos diz, porque aqui está se tratando de Lúcifer, daquele que era aquele anjo que você já sabe, que vivia, que tinha todo aquele convívio. Ele, por causa do seu orgulho, da sua soberba, ele cometeu o maior pecado. O que é soberba? A soberba não está ligado simplesmente a pessoa ter posses ou não ter posses. A soberba é todo aquele que resiste à palavra. Ele resiste às Escrituras. As Escrituras estão dando uma direção e eu digo, não é assim, do meu jeito é melhor. Eu é que sei. E este que é o maior pecado dentro do reino, que é o pecado da desonra, o segundo maior pecado é o da desonra e o primeiro é o da soberba, um leva ao outro. Você percebeu que o primeiro maior pecado, ele é o da soberba. Por causa dele, ele leva o da desonra. Então, os dois maiores pecados, um está intimamente ligado ao outro. Lúcifer, ele cometeu pela sua soberba e pelo seu orgulho. Costuma-se dizer que o orgulho é o diabo do diabo, o diabo do diabo. O diabo, ele caiu por causa da soberba, por causa do seu orgulho de querer ser mais do que o próprio Criador. E aí ele trouxe consigo desonra, e isso trouxe então os dois maiores pecados. Mas vamos entender também o que é pecado. Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, ela erra o alvo. E isso vai fazer com que ela traga para si muita desonra, porque a pessoa que é soberba, naturalmente ela desonra.
E olha como que o Senhor trata este pecado. No livro de Tiago, ele vai tratar dessa maneira, e ele vai dizer assim no capítulo 4, no verso 6, da seguinte maneira, ele diz dessa forma: todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. O maior pecado é o da soberba, que leva à desonra. E aqui ele está dizendo que ele dá graça aos humildes, mas ele resiste. Ele vai resistir ao soberbo. Uma perguntinha simples: se o próprio Criador está resistindo a mim, eu vou buscar socorro onde? Não tem. Então é melhor eu me manter humilde. Então, o maior pecado, no nosso ponto de vista, é exatamente esse: é o da soberba, é de resistir àquele que nos criou. Não resista, se dobre, seja humilde, se derrame perante ele, que com certeza, como diz o texto de Tiago, ele vai te exaltar, ele vai colocar você num lugar de honra. Dai honra, dai a ele toda a glória, e aí você será exaltado. Seja humilde. E ser humilde não quer dizer ser pobre. Não confunda humildade com pobreza e nem soberba com riqueza. Tem muitas pessoas pobres que são soberbas e muito ricas humildes. Então não é de dinheiro que ele está falando, é de posição do coração. Então seja uma pessoa com coração humilde, sempre pronta a servir, sempre pronta a obedecer, sempre pronta a não resistir às Escrituras. É isso que as Escrituras respondem. E até a próxima, quando nós estaremos de novo com mais uma pergunta a ser respondida pelas Escrituras.